Paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes aí? Aleluia. Meus irmãos, não tem como falar em Fortaleza sem falar na igreja em Fortaleza, né? Sempre que nós falamos, olha, vamos viajar, para onde nós vamos? Vamos para Fortaleza, né? Dessa vez eu estou viajando com meu cunhado e nós fomos a São Luís, passamos Parnaíba, Jeri, fomos Praia do Futuro e agora, hoje, aprove a Deus estarmos aqui, para a glória do Senhor, né? É uma viagem de descanso, de férias, né? Por assim dizer, mas não poderíamos deixar de vir aqui, rever os irmãos, né? Com todo carinho. Sabemos que Deus tem feito maravilhas nesse lugar, amém? Deus tem honrado a vida dos nossos pastores, pastor Júnior, pastor Renata, amém? Não pude estar, obrigado, irmão. Não pude estar aqui na ordenação dos obreiros, diáconos, pastores, mas fiquei muito feliz, porque são pessoas de Deus, são pessoas que Deus tem separado nesse lugar, amém? E o que eu vou falar aqui, os irmãos me perdoem, porque às vezes a gente fica muito emocionado, quando nós perdemos nosso irmão Willis, né? Eu fiquei maluco lá em casa, tentando uma passagem de avião para vir, eu, Jaqueline, os irmãos sabem o carinho que nós temos por vocês, né? E aprove a Deus recolher o nosso irmão. A gente sabe que o nosso irmão está na glória, está com o Senhor, está descansando nos braços do Senhor. A gente sabe que nós vamos encontrá-lo, a gente sabe que a gente vai passar a eternidade junto, mas a gente tem saudade, né? Isso é do homem, isso é do ser humano. Então eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui, muito embora essas coisas apertem o nosso coração, né, Maurão, irmã Marta, amém? Dê um abraço a toda a família lá, nós amamos muito, né? E é um prazer, irmãos, rever os irmãos. E eu queria, em nome de toda a igreja e também com toda a liberdade, em nome dessa igreja, pedir para o pastor Valente, pastora Márcia, fiquem de pé, esses pastores que foram ordenados aqui, queridos, pastor Júnior e pastor Renata estão de parabéns, porque estão fazendo discípulos, né, no perfil que a palavra de Deus nos ensina. Pastores, sejam abençoados nesse lugar. Igreja, honrem os vossos pastores, amém? Honrem, porque eles estão orando por vocês, amém? Glória a Deus. Eu falei com o pastor Valente ontem, nós nos reunimos, eu falei, irmão, só tem uma palavra para você e para sua esposa: bem-vindo ao Calvário. Não é fácil pastorear, mas é um prazer pastorear, irmãos. Não é fácil cuidar, não, são vidas, são famílias, são mundos diferentes, mas são ovelhas de Jesus, e que nós temos que tomar todo o cuidado, e eu sei que aqui os nossos pastores fazem isso, amém? Bom, dito isso, vamos então passar para aquilo que é mais importante, a palavra do Senhor, amém? Que peça linda, que louvor lindo. Eu fiquei maravilhado. A igreja, pastora, realmente está diferente. A pastora falou para mim ontem: pastor, só vai encontrar a igreja diferente. Eu encontrei realmente a igreja muito diferente, muito melhor do que a igreja de quando eu vim da outra vez. E a Bíblia fala assim: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, que você ficasse de pé, e nós vamos ler 1 Reis capítulo 18. Eu sei que essa igreja aqui adora o Senhor, eu sei que até porque é o nome da igreja, né? Eu sei que essa igreja aqui é pentecostal. Eu sei que essa igreja aqui, os irmãos falam em língua estranha. Eu sei que os irmãos aqui dão glória a Deus. Então você tem total liberdade, não porque eu estou pedindo, mas porque o Espírito Santo é digno de toda adoração, amém? Então você pode adorá-lo, você tem liberdade, amém? Glória a Deus. 1 Reis capítulo 18.
O prazer precisa andar com a felicidade. Isso é muito profundo e muito sério, amém? A Bíblia fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18. Glória a Jesus. A partir do versículo 20. Perdão, irmãos, versículo 16. O texto é um pouquinho longo, mas eu gostaria que todos acompanhassem. Dá uma olhadinha do seu lado, se tiver alguém sem Bíblia aí, aproxime dessa pessoa, com todo cuidado, por causa da pandemia, né? Que a gente tem que ser vigilantes, né? Dá um sorriso para o seu irmão, mas só fica no sorriso. A gente é muito pegajoso, né? O crente é muito pegajoso. Amém por isso. Mas vamos ter cautela. A irmã Rose está ali. Glória a Deus. Que bom revê-la. Vamos lá, capítulo 18, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Elias respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes, em torno de 200 litros a mais. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha.
Façam novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Amém? Diga: só o Senhor é Deus. Põe a mão no seu coração aí, querido. Espírito Santo, nós continuamos na tua presença. Depois que cantamos, adoramos o teu nome, depois que louvamos ao Senhor, Pai, com esta peça maravilhosa, este teatro, e também com os dízimos e ofertas, nós paramos tudo o que estamos fazendo, Senhor, por causa da tua palavra, e te pedimos nesse momento, Senhor, ó Deus, continua a falar conosco, por causa da tua misericórdia, não por causa do pregador, não, Senhor, por causa da tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que toca no coração. A única palavra que pode salvar o homem é a tua palavra, Senhor. Então nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, mas não sem antes dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amados, dentre as biografias da Bíblia, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, uma das que mais me fascinam é a biografia de Elias, do profeta Elias. Por quê? Porque Elias era um homem determinado. Elias era um homem que sabia o que estava falando e conhecia o Deus do qual ele falava, né? Então Elias era um homem que ele falava e a palavra de Deus se cumpria. Olha que coisa interessante. Ele determinava e a coisa acontecia. Elias conseguiu interferir até nos fenômenos naturais. Elias falou para Acabe assim, ó: por causa do pecado que há em Israel, não vai chover durante 7 anos, até que eu fale. Até que eu fale. Olha que palavra. Não vai chover até que eu fale. E não choveu durante 7 anos, né? E por isso Elias colecionou muitos inimigos, né? Dentre eles a rainha Jezabel, que era adoradora de Baal e de Azera, que eram ídolos na época, né? Jezabel era uma feiticeira, era uma mulher adoradora do diabo. Pense naquela mulher assim, terrível, cheia de demônio. Era Jezabel. Por isso que a Bíblia fala que existe o espírito de Jezabel. Não é que é o espírito daquela mulher, é uma comparação
do mal que aquela mulher fazia. Então fala, espírito de Jezabel. É a mesma coisa que você ouvir assim, ele é tão bom quanto o pastor Júnior. Pronto, caracterizou, né? Porque o pastor Júnior é bom. É tão ruim quanto a Jezabel. Pronto, caracterizou Jezabel. Os irmãos entenderam, né? Então, às vezes, aquilo que você faz determina o seu caráter. Mostra quem você é. Mostra, suas atitudes falam mais alto, meu irmão, daquilo que você realmente é. Mas muito bem, vamos chegar no texto. Elias então, por causa do pecado, ele determinou que não chovesse. E o povo estava envolvido na idolatria. O povo de Israel nessa época, irmãos, estava envolvido na perdição. Baal, que era um deus com D minúsculo, era uma estátua com uma boca aberta embaixo, um dispositivo, e atrás dele era uma fornalha. E as mães e os pais, por conta de um pedido, acho que você já deve ter escutado isso em algum lugar aí, alguém faz isso por aí hoje em dia, colocavam as crianças dentro desse altar, para serem queimadas vivas, para serem oferecidas a Baal e a Azera. Esse monumento a Baal, existia isso em todo Israel. Israel estava envolto em idolatria, em feitiçaria, no pecado, e o profeta condenava aquilo. E aí ele começou a ser perseguido, como eu falei. E ele falou, olha, a gente precisa dar um basta nisso. Ele orou a Deus, e Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer. E aí foi o texto que nós acabamos de ler, amém? Houve um altar que foi construído, e nesse altar era colocado o holocausto, e foi feito um desafio nesse altar. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Pronto, agora não se tratava mais de uma disputa de fala, ou uma disputa daquilo que você acredita, ou daquilo que você imagina. Não, agora era algo concreto. O Deus que derramasse fogo e que queimasse aquele holocausto era o Deus verdadeiro, seria o Deus verdadeiro. Então não tinha mais o que discutir. Colocou-se a cidade, colocou-se as famílias ali, e foi feito o desafio. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, existe um altar hoje aqui diante de você. E esse altar está colocado para você se decidir diante de Deus. Qual é a postura que você vai adotar, ou qual a postura que você tem adotado diante do Senhor? Porque Deus, Ele não consegue, ou não é que Ele não consegue porque Ele tem alguma limitação, mas Deus não olha para a situação de indiferença ou em cima do muro. Para Deus, ou nós estamos à esquerda ou estamos à direita. Isso aqui não é partido político não, tá? Ou nós cremos nele ou nós não cremos nele. Ou nós confiamos em Deus e acreditamos nas suas promessas, ou não acredite. Você está perdendo seu tempo. Você não pode titubear. Deus é fiel e ponto. Se Deus te fez promessas, Ele vai cumprir essas promessas na sua vida. Amém? Aleluia. Agora escute, o texto é muito claro, e eu não vou demorar aqui no tempo, mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer para recebermos os benefícios de quem está no altar de Deus. Você vai entender nessa noite que para você receber a bênção de Deus, você precisa fazer alguma coisa para Ele. Ah, mas a salvação foi comprada por Jesus. Sim, a salvação, a Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a... E isso não vem de vós, não, é um dom de Deus. Não vem das obras, porque senão, quem tem mais dinheiro poderia ter mais obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus, que Ele colocou dentro do seu coração, querido. Amém? Dentro do seu coração. Mas escute, para você receber o revestimento de Deus, aquela porção dobrada, aquele poder, aquela graça, aquela fé, que vai te dar forças para você caminhar,
forças para você vencer, ânimo para você avançar, você precisa fazer algumas coisas. E o texto diz, e o tema é esse: os benefícios daqueles que recorrem ao altar de Deus. Quantos querem os benefícios do altar de Deus? Gente, tem muita coisa reservada para nós. Escute, Deus tem um celeiro de bênçãos reservado para você. Escute, a Bíblia fala que Deus faz chover sobre ímpios e sobre justos, sobre bons e sobre maus. E aí eu lhe pergunto, você acha que Deus vai querer que você deixe de receber aquilo que Ele preparou para você? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai. Pai, masculino, pai. Isso. Meu irmão, se seu filho chegar assim e falar assim: papai, se for um menino, papai, me dá um carrinho. Você vai comprar ou não vai esse carrinho? Claro, tem marmanjo aí que já não é mais carrinho, né? Que é um tênis, que é uma bicicleta. Você que é mãe, se sua filha te pedir uma boneca, sua filha é neném, você vai fazer de tudo para comprar, não vai? Quando você chega diante de Deus, Deus te vê como um filho amado, como uma filha amada, e você vai falar: papai, eu quero isso. O seu pai vai olhar para você, o seu Deus, e ele vai falar assim: eu vou te dar. Eu vou te dar, sou teu pai. Eu vou te dar porque eu quero a tua felicidade. Eu vou te dar porque você foi salvo pela graça do meu filho Jesus. Eu vou te dar. Acontece, irmãos, o meu cunhado, ele pegou um presente para minha sobrinha. Minha sobrinha tem 5 anos, né, bem? 7 anos. Meu cunhado pegou R$200, uma nota de R$200. Vocês sabem qual é o bicho que está naquela nota? Vocês sabem, né? Vocês estão acostumados com ela, né? Eu não estou acostumado com essa nota ainda não. Estou acostumado com a onça. Às vezes com um mico-leão dourado. Ele pegou R$200 e deu para a filha dele e falou assim: esse dinheiro é seu. É o presente de Natal. E ela olhava assim: papai, eu quero comprar uma boneca. Quantas bonecas ela vai comprar com R$200? Papai, eu quero... ela pediu hoje, fosse sorvete. Eu quero um sorvete. E aí, eles estão ensinando ela a noção de valores, né? Claro. Mas, o que eu quero dizer? Às vezes você está pedindo algo para Deus, mas você ainda não tem a maturidade para receber aquilo. Às vezes nós queremos chegar ao altar de Deus, receber dele os benefícios que são nossos, mas nós não entendemos ainda quem é o nosso Deus e o que é viver no altar de Deus. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que o altar de Deus é um lugar onde você deve acertar as suas pedras. Acertar as pedras. O que Elias falou? Elias falou: cheguem para mim, vamos ajustar, vamos acertar o altar. Acertar o altar, irmão, é o seguinte: se você não está casado ainda, se case, porque Deus ama aquilo que é certo, né? Ah, mas eu tenho que esperar comprar geladeira. Ah, eu tenho que esperar, né, comprar o fogão. Não, meu irmão, casa sem geladeira, casa sem o fogão. É melhor você ajustar as contas com Deus. Acerta o altar de Deus. Ah, mas eu ainda estou fumando, ainda tomo um pouquinho, né? Fica lá escondidinho. Ah, mas de vez em quando tem alguns que dão algumas escapulidas, né? Acho que aqui não tem não, né? Relacionamentos duvidosos, inclinações, né? Às vezes tem alguns condicionamentos ainda. Irmãos, nós precisamos ajustar a nossa vida, acertar o nosso altar,
acertar a nossa vida com Deus. Se tem alguma coisa que está ainda desajustada na sua vida, eu tenho total liberdade de falar isso aqui, amém, pastores? Se tem alguma coisa que está desajustada, ajusta, porque Deus vai trabalhar com pessoas ajustadas. Deus não trabalha com meninos, Deus não trabalha com pessoas incautas, com pessoas que titubeiam, uma hora cai, outra hora levanta, outra hora cai de novo, outra hora levanta. Deus quer firmeza de você, meu irmão. Deus quer atitude de você. Acerta as pedras do altar, para que você receba os benefícios do altar. Amém? Glória a Deus. Mas como que eu acerto o altar? Elias mandou que viesse água. Você sabe o que significa água na palavra, na Bíblia, irmãos? Eu falei agora. A água significa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te purificando. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela vai trabalhando no seu coração. Essa palavra aqui é diferente do romance. É diferente, como é que é os romances? Sabrina, antigamente tinha um tal de Sabrina. Revista Contigo, revista, né? Isto é... Como é que é o nome daquelas revistas que fala só fofoca de artista? Como é que é aí? Ah, vocês não falam não, vocês já aprenderam, né? Mas aquelas revistas que falam de ator de novela, né? Isso aqui não, irmãos. Aqui é uma palavra ungida, é uma palavra inspirada por Deus para falar ao seu coração, para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família, para restaurar as veredas, para restaurar a tua alma, para restaurar a tua vida. Então a água que Elias falou ali simboliza a palavra de Deus. Aí você começa a ler a palavra, você vai vendo que as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Você vai tendo uma visão diferenciada das coisas, porque a palavra está te purificando. Daqui a pouco, a pessoa era viciada naquele cigarro, e ela começa a tomar nojo daquilo. Por quê? Porque a palavra, a água, está te lavando, está tirando a sujeira, né? Aí o seu relacionamento começa a melhorar. Antes você não orava com a tua esposa, aí você começa a orar com a tua esposa. Antes você não abençoava os teus filhos, agora você abençoa. Antes você nem comia na mesa, às vezes comia olhando para a televisão, agora não, agora você senta à mesa, né? Você tem comunhão com a sua família. Isso aí, irmãos, é acertar o altar, é colocar as coisas em ordem. Amém? Agora interessante, Elias tinha orado e falado que não ia chover até que ele falasse, e já estava completando 7 anos. De onde veio essa água, hein? Porque os córregos todos já estavam secos. Irmãos, água significa também sacrifício. Você precisa deixar que a água te limpe. Quando você machuca e vai ao médico, ele primeiro limpa a sua ferida. Ele não vai já costurando você não. Ele primeiro tira aquela sujeira, ele limpa. Vai lá com a água boricada, vai lá com soro fisiológico, vai lá com iodo, vai limpando. Aí fica aquele machucado, vai lá e costura, né? Limpa, bota uma gás, bota um esparadrapo. Fala, vai para casa, daqui tantos dias você volta para tirar os pontos. Por quê? Porque está limpo. Deus não tem compromisso com o pecado da tua vida. Deus tem compromisso com o acerto que você quer ter com Ele. Amém? Eu vou repetir porque isso é muito sério. Deus não tem compromisso com o pecado da tua vida. Deus tem compromisso com o acerto que você quer fazer. Isso é a água que você está deixando limpar a sua vida. O salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu, para eu não. O que faz você não pecar, irmão, não é porque você é bom, não é porque você é super-homem, não é porque você é a Mulher Maravilha de Jesus, não. Negativo. Não brinque com o pecado. Satanás não brinca de ser Satanás. Então não brinque com o pecado. Você não peca porque você é bom, você é o tal. Você não peca porque você está guardando a palavra no seu coração.
e ela está fazendo a mudança necessária. Amém? Então Elias falou: chegai-vos a mim. Reparou o altar, colocou o sacrifício, colocou tudo lá. Os profetas de Baal já estavam tudo lá cansado, o dia inteiro já tinham se retalhado, e Deus não respondeu para eles, e Baal também não respondeu para eles, porque Deus não tem compromisso com o diabo, nem com aqueles que adoram o diabo. Quando Elias reparou o altar, e reparar o altar significa também dar a Deus o louvor e a adoração que lhe é devida. Antes, naquele altar estava sendo feito invocação ao diabo. Agora o altar está sendo reparado. E a Bíblia fala que Elias adorou ao Senhor. Elias começou a adorar. Elias começou a louvar a Deus. Elias começou a honrar o nome do Senhor. Querido, você já parou para adorar a Deus realmente? Às vezes a gente chega na igreja: não, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo outro. Senhor, eu quero a restauração do meu lar. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um casamento. Senhor, eu quero um filho. Eu quero. Não que você não possa pedir, mas você precisa tirar um tempo para adorar a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, diz a palavra: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, disse o salmista, e aprender no seu santuário. Queridos, esse lugar aqui, claro, isso aqui é madeira, isso aqui é concreto. Aqui, Deus não habita nessa madeira aqui não, muito embora essa aqui é um púlpito. Deus não habita nessa televisão, nessas caixas, nisso aqui. Deus não habita nessas coisas. Mas Deus está presente nesse lugar. Amém? Deus está presente, Ele está aqui. Então esse é o momento que a igreja tira para adorar a Deus, para louvar a Deus, para dizer a Ele quem Ele é para você. O que Jesus é para você? Jesus é o quê? Jesus é o teu Deus, é o teu Senhor. Ele é aquele que comprou a tua alma. Ele pagou o preço da tua redenção. Amém? Ele pagou o preço da tua vitória, querido. Eu não paguei o preço da tua vitória, nem o pastor. Quem pagou foi Jesus. Então entenda que a primeira pessoa e a única pessoa que deve ser adorada nesse lugar é Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quando Elias reparou o altar e adorou o Senhor e louvou a Deus, ele recebeu a resposta. Irmãos, assim como a matemática não falha, 2 mais 2 é igual a 4. Altar reparado, mais adoração, louvor, igual a resposta de Deus. Amém? A resposta de Deus veio. E de que forma que essa resposta veio? Da forma que foi feita no desafio. Escute. Lembra quando você entrou aqui para a igreja, que você tinha sonhos? Lembra que você tinha sonhos? Alguns sonhos que você tinha diante de Deus, que você falou com Ele: Senhor, olha, eu quero ser abençoado nisso. Talvez você até esqueceu disso, botou lá dentro da gaveta. Esqueceu. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu da oração que você fez aqui no início, quando você se converteu. Sabia? Deus não se esquece de nós. Deus não esquece daquilo que nós pedimos para Ele. O que foi colocado? Foi colocado um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O que tinha que acontecer? Tinha que cair fogo. Tinha que cair fogo. E caiu fogo, irmãos. E olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos, porque isso tem uma representação simbólica muito forte. Olha aqui, vamos achar aqui. Glória a Deus. Vamos lá.
reparou o altar do Senhor. Vamos lá. Muito bem. A hora do sacrifício, o profeta orou e disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus. Então o fogo do Senhor, 38, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, madeira, as pedras e o chão. Alguém já viu pedra pegar fogo aqui? Alguém já viu areia pegar fogo aqui? Pois aqui pegou. Pegou fogo no holocausto, torrou o bicho que estava lá, o novilho, torrou a madeira, até aí legal, né? Joia. Torrou a pedra, torrou o pó do chão, consumiu aquela água toda que estava lá na valeta, no rego, para provar que o Deus verdadeiro era o Deus que estava com Elias. Aleluia. Escute isso, irmãos. Ainda falando sobre pecados não confessados, ou pecados que você ainda não se ajustou com Deus, condicionamento. Existe um animal, você encontra ele muito na Indonésia. O nome dele é dragão de Komodo. Alguém já ouviu falar? Dragão de Komodo? Dragão de Komodo é o maior lagarto que existe. O maior lagarto que existe. Ele é um mini jacaré, né? É o maior lagarto que existe. E ele é uma coisa interessante. Ele é canibal, ele come os próprios da espécie dele. Mas ele funciona assim, ó. Ele não se preocupa, ele não corre muito. Então ele não se preocupa em pegar a vítima. O que ele faz? Ele dá só uma pequena mordida. Tum, e fica quieto. Só que nessa mordida ele injeta um veneno na presa, que com o tempo vai paralisando a presa. E ele tem um olfato não sei quantas mil vezes mais do que o ser humano, né? E aí ele vai só sentindo o cheiro. E ele vai caminhando. E a presa está lá tentando, está paralisando. Até que chega a hora que o lagarto encontra a presa. E aí a devora. O pecado é isso aí, irmãos. Satanás, ele não vai titubear com aqueles que ele quer como presa. Ele dá uma pequena investida. E se você deixar que essa pequena investida tome conta da sua vida, esse pecado, ele vai te dominar de uma forma que você vai ficar sem forças e o inimigo vai te dominar. E é isso que nessa noite, me perdoe, talvez você queria ouvir uma outra palavra, mas é isso que eu queria que você entendesse. Se nós dermos lugar a Satanás, a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Não dá lugar, 100%, não tem chance. Satanás não tem lugar na sua vida espiritual, ele não tem lugar no seu casamento. Ah, mas a vizinha, deixa a vizinha cuidar da vida dela. Ah, mas aquele menino, deixa aquele menino cuidar da vida dela. Quem é casado aqui, levanta a mão. O seu cônjuge foi Deus que te deu. Amém? Ah, mas ele é chato. Você escolheu, irmão, acabou. Se você escolheu, meus parabéns, não tem como retornar. Ah, pastor, tem como ele mudar? Aí é você com ele. Não é verdade? É desse jeito. Então, irmãos, ele vai nos arredando, vai, né? Eu não sei como é que fala aqui no Nordeste. Vai tomando conta, né? Arrodeando, né? Tem umas linguagens aqui legal, né? Então, o que acontece? Quando você menos espera, a coisa já dominou. E aí não tem como voltar atrás, só o sangue de Jesus. Eu sei que aqui nessa igreja os irmãos são doutrinados na palavra. Eu sei que aqui nessa igreja os irmãos são ensinados. Mas quando eu fui chamado para pregar, ainda lá em Brasília, o pastor falou, Deus me deu essa palavra aqui. E falou: é essa, mas Senhor, é festa, eu vou rever meus irmãos, eu posso pregar outra coisa? E Deus falou: não, filhão, você tem que pregar aquilo que eu te der. Amém? Então, que coisa interessante, o Senhor mandou fogo, porque só a glória de Deus
para te fazer um homem e uma mulher vitoriosa. Só a glória de Deus na nossa vida. Irmãos, nós não vencemos o diabo com as armas humanas, nós vencemos Satanás com as armas espirituais. Capacete da salvação, espada do Espírito, calça os pés com o evangelho da paz, bota o cinto, não é isso? Cingindo os vossos lombos com a justiça. Amém? Escudo da fé. Essas armas, e a palavra de Deus, querido, vai te dar vitória. Muito bem, então o Senhor mandou fogo, e aí, queridos, quando caiu o fogo, todo mundo viu que Deus estava sendo glorificado. Aí entrou a palavra do profeta. Quando o fogo caiu, o versículo, eu anotei aqui, o versículo 40 diz assim: depois que caiu o fogo tudo, Elias ordenou. Quem é que está com a Bíblia aberta aí? Está escrito ordenou aí? Então Elias fez o quê? Repita comigo: ordenou. Não, aí não é ordem, irmão, aí é um pedido. Fala assim: Elias ordenou. Autoridade. Autoridade. A Bíblia fala: eis que vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre toda sorte de doenças, em meu nome, disse o Senhor. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não é isso? Irmãos, a autoridade vem depois que o fogo cai no nosso coração, depois que a palavra está incendiada em nós. Você não pode ter autoridade simplesmente verbal, você tem que ter a autoridade da palavra no seu coração. Amém? A palavra é que te faz vencedor. A autoridade divina vem através desses princípios. Repara o altar, glória a Deus, deixa Deus derramar a glória dele, e aí você pode ordenar. Elias falou: agora sim. Cadê Jezabel? Está aqui não? Cadê os profetas? Ela está aqui? Mata todo mundo. Um homem desceu lá para o ribeiro, matou 450 profetas à espada. A Bíblia fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está preocupado com bens materiais, irmão? Ah, pastor, é tão bom ter uma casa mais aconchegante para receber os irmãos, é tão bom ter um carrinho melhor, é tão bom ter um emprego melhor, ser promovido. Irmãos, amém, isso é bom, mas isso não é uma ínfima parte daquilo que Deus tem preparado para você. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como a noiva para o noivo, o Cordeiro de Deus. Vai ter um dia, meus amados, que esses céus vão se abrir, assim como você abre uma casca de ovo para fritar o ovo. Esses céus vão se abrir, e a Bíblia fala que o Senhor virá em glória. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 4 diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão Willis, posso nem falar que eu fico. Os nossos irmãos, perdi tantos irmãos amados nessa época de pandemia. Perdi uma tia querida, perdi muitos irmãos, muitos pastores amigos foram embora. Mas o que nos acalma o coração, irmãos, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Teu futuro é muito melhor, irmão. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
eu vou preparar-vos um lugar. Irmãos, quem falou isso foi Jesus. Eu sou pecador, eu posso prometer uma coisa para o pastor hoje e não conseguir cumprir amanhã. Ficou a minha palavra pela palavra não dada, ou dada ou não dada. Mas Jesus não, irmãos, Jesus ele cumpre. Amém? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Jesus falou, e se eu for, e ele foi, e preparar lugar, e ele preparou, virei eu a vós outros, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, queridos, Elias ordenou o fim da seca. Quando o avivamento entra na nossa casa, entra o período da chuva, entra o período da glória de Deus, do milagre, entra o período da bênção de Deus. Querido, talvez você está passando no deserto. Deserto é lugar de escorpião, lugar de serpente, lugar de calor, né? Areia queimando, lugar terrível. Mas você não foi criado para ficar no deserto. Você vai passar o deserto. Amém? Você vai passar o deserto. Isso por causa da palavra do profeta e por causa principalmente dos pecados que estava cometendo, que eram idólatras, recebeu a palavra de seca. Mas quando foi erigido um altar e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, o período da chuva chegou. Escute, chegou o período de fartura na tua casa, chegou o período de fartura na tua família, chegou o período de crescimento na tua família. Escute, meus irmãos, essa igreja aqui vai crescer de uma forma extraordinária nessa cidade. Olha, essa igreja vai ser conhecida e já é conhecida, mas vai se alastrar de uma forma tremenda. Culto no lar, igreja no lar, essa é a visão, querido. Abrace essa visão, porque quando eu chegar lá na casa do pastor Júnior, eu estou vendo essa igreja. Quando eu chegar lá na irmã Marta, eu estou vendo essa igreja. Quando eu chegar lá na casa da irmã, eu estou vendo essa igreja. Quando eu chegar lá na tua casa, eu vou ver essa igreja. Satanás vai ficar maluco, doido, porque ele não vai saber onde é a igreja, e a igreja vai estar em todo lugar. Você já imaginou a loucura? Eu vou visitar o irmão Valente, lá é a igreja, adora o Senhor. Sabe que mistério é esse? É o avivamento que está chegando nesse lugar. É o avivamento. Aleluia. Satanás tentou usar a pandemia para dividir a igreja. Só que ele teve que morder o rabo dele, porque a igreja se tornou mais unida, a igreja se tornou mais viva. Por quê? Porque ela voltou à origem. Qual era a igreja na origem? Era nas casas. Vamos visitar o irmão Áquila e a irmã Priscila. Aonde que era? Na casa deles. Vamos visitar Lídia. Aonde era? Na casa deles. Vamos visitar as Marias. Aonde era? Na casa delas. Essa ideia de igreja que precisa, nós precisamos congregar. Aqui haverá cultos também, irmãos. Aqui haverá cultos, e vão ser bons, maravilhosos. Essa ideia veio depois. Jesus reunia no templo, nas praças e nas casas. Amém? Então abrace essa visão. E outra, irmãos, seja um com seus pastores, viu? Seja um porque o pastor precisa do seu amparo, da sua ajuda. O pastor precisa, querido, que você ore por ele. Não levante a sua mão para você não ficar envergonhado. Alguém aqui tem orado pelos seus pastores? Não levanta a mão, tá? Se você não tem orado, ore pelos seus pastores. Satanás está furioso com essa ideia, e ele vai tentar de todas as formas, pastor, tirar o seu ânimo da pastora,
dos pastores, dos diáconos, evangelistas, vai tentar tirar o teu ânimo, meu irmão, de abrir um culto, uma igreja, tem a nomenclatura, né? A igreja na sua casa. Não, para que isso? Não, meu sofá está velho. Não, eu vou ter que servir café. Não, esquece isso, irmão. É a igreja na sua casa. Esquece, amém? Esquece. E Deus vai te honrar. Já estou encerrando. Teve um camarada chamado Obed-Edom. Alguém já ouviu falar desse nome? Olha, as irmãs que engravidaram, um bom nome, Obed-Edom. Misericórdia, vou sair apedrejado daqui. Obed-Edom. Davi pegou a arca e ia levando para Jerusalém. A arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, levando para Jerusalém, que a arca tinha sido presa. E aí teve um problema lá, os bois tropeçaram, Uzá, se eu não me engano, foi atingido porque foi imprudente, morreu ali. Davi ficou entristecido. Aí tinha um chacareiro lá por nome Obed-Edom. Falou assim: não, coloca a arca dentro de casa, ajeita as coisas, depois você segue o caminho, toma água aqui comigo, senta aqui na minha casa. Davi foi para lá e tal. Irmãos, só por causa desse gesto de introduzir a arca de Deus dentro da sua casa, Obed-Edom se tornou um grande latifundiário, fazendeiro riquíssimo, milionário naquela região, porque deixou que a arca de Deus entrasse na sua casa. Quando você abre a porta da sua casa para a igreja do Senhor, você está abrindo a porta da prosperidade para a tua casa, e Deus vai te honrar, irmão. Escute isso aqui, pode marcar esse dia. Que dia é hoje? 20 de dezembro. Se você abrir a porta da tua casa para a arca de Deus entrar na sua casa, a prosperidade vai chegar na tua casa. Quem está falando isso aqui não é eu não, é a palavra do Senhor. Ela não falha, ela é verdadeira. Então abra a porta da sua casa, querido, e vamos crescer em nome de Jesus, amém? Queridos, que os irmãos tenham um bom Natal, amém? Aleluia. Um bom ano novo, felicidade para todos. E a próxima vez que a gente vier a Fortaleza, com certeza estaremos aqui juntos novamente, para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos.